bom que você veio. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E Ele está aqui nessa noite. E Ele vai falar ainda mais com você em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe o seu livro, você pode abrir, por gentileza, comigo aí, no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Lamentações é depois de Jeremias, né? Antes de Ezequiel. Em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Lamentações 3, 22. Amém? Vamos ler então. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas compaixões não se esgotaram. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz minha alma. Por isso espero nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam e para a alma que busca. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Bom para o homem levar o jugo em sua juventude, que se assente só e cale, porque é ele quem impôs. Ponha sua boca no pó, para o caso de ainda haver esperança. Aí você vai pular lá no versículo 37. Quem será aquele que diz, e as coisas acontecem? Não é o Senhor o que decide? Da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Porque se lamenta o homem, que seja o valente contra os seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e examinemos-los e voltemos para o Senhor. Amém? Pai, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque tu és bom o tempo todo, Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha, Deus, trazer para nós a revelação, a Deus, sobre aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Que o nosso coração seja voltado para o Senhor e que nós possamos, ó Deus, entender, compreender, ó Pai, os teus propósitos, a tua vontade sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar, por favor, aí no seu lugar. Esse livro de Lamentações não é um livro que é muito pregado. Eu mesmo escutei poucas mensagens tiradas desse livro. Mas, nessa noite, Deus entendeu que essa deveria ser a mensagem, por isso Ele trouxe para nós essa palavra. E nós começamos lendo aqui, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós estamos no meio de uma campanha, nós estamos no meio de uma campanha que apresenta a nossa família no altar de Deus. E muitos de nós que estamos aqui não tivemos a oportunidade de nascermos no berço evangélico, numa família cristã. Talvez pouquíssimos tiveram essa oportunidade aqui. Mas, porque nós encontramos Jesus no meio da nossa jornada, no meio da nossa caminhada, e quando nós encontramos Jesus, nós entregamos a Ele a nossa vida e aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e Ele nos aceitou para sermos chamados de filhos de Deus, por causa da sua infinita misericórdia. E aí, nós lemos aqui que as misericórdias do Senhor são a razão ou o motivo pelo que nós não somos consumidos. Eu quero te dizer uma coisa: se hoje você está aqui, se você sair da sua casa e
e teve a oportunidade de vir a esse lugar e assentar aí, é porque a misericórdia do Senhor foi sobre você. E ela está sobre você. Porque se não for pela misericórdia de Deus, nem levantar da nossa cama de manhã a gente levanta. Porque a misericórdia de Deus, ela é infinita. E nós não somos merecedores de nada que vem da parte de Deus. Nós não somos merecedores de coisa alguma, porque nós nascemos em pecado e nós somos pecadores. Mas por causa da misericórdia de Deus é que os nossos pecados são perdoados e nós não somos consumidos. Todos os dias. Todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, antes de fazer qualquer coisa, nós temos que virar e falar: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor está me dando a oportunidade de viver, porque é só pela misericórdia dele que nós abrimos o nosso olho pela manhã. E essa é a razão pela qual nós não somos consumidos. Você já pensou se Deus fosse levar a ferro no fogo, ou se Deus fosse fazer conta de todas as coisas erradas que nós fazemos durante o dia? O que seria de nós? Porque por mais que nós tentamos fazer as coisas certas, por mais que nós nos esforçamos para fazer a coisa certa, a nossa carne pende para a coisa errada, pende para o ruim. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos dê direcionamento, mas durante o dia, muitas e muitas vezes, nós fazemos coisas que desagradam a Deus e que estão fora do propósito de Deus, mesmo nós não querendo fazer. Mas o que acontece? Deus, quando olha para nós, Ele enxerga em nós a cobertura através do sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário. E por causa desse sangue que foi vertido lá na cruz, Ele tem misericórdia de mim e de você. Ele perdoa os nossos pecados. Ele escuta as nossas orações, os nossos clamores. Ele faz com que nós possamos romper dia após dia, mesmo não merecendo isso, mas por causa da misericórdia dele, cada dia Deus tem acrescentado mais um dia na nossa vida. Tem muita gente que fica pelo caminho, tem muita gente que desiste, mas nós cantamos aqui, acabamos de cantar: não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus para você nunca morrem. Os sonhos de Deus nunca morrem. Isso não é só uma canção, não, isso é uma verdade. Desde o princípio, desde a criação do mundo, Deus sonhou com você. Deus sonhou com você. Deus sonhou com a sua família. Deus sonhou comigo. E o propósito dele é que eu, você, a nossa família seja salvo. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer sem esforço nenhum. Eu estava vendo esses dias um debate entre uma mãe de santo e um pastor. E essa mãe de santo falou para o pastor: olha, vocês ficam falando aí que Deus dá, que Deus faz, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Eu quero te dizer uma coisa: os meus guias, as minhas entidades, eles não me dão nada de graça. Eu tenho que correr atrás de tudo, eles não me dão nada de graça. E o pastor falou com essa mãe de santo, falou: quem foi que disse para você que aquilo que Deus nos dá, ou aquilo que Jesus faz na nossa vida, Ele faz de graça? Ele também não faz de graça, porque Ele já pagou o maior preço que poderia ser pago por alguém, entregar a si mesmo para morrer numa cruz, sem ter pecado nenhum, sem merecer nada. O que os seus guias, as suas entidades te cobram financeiramente, ou de trabalho, daquilo que você faz, não chega nem próximo do sacrifício que foi feito pelo meu Jesus para que eu tivesse a salvação. E nós temos que ter essa consciência. Às vezes as pessoas falam: ah, não, vou para a igreja e eu vou me converter, e aí vai estar tudo bem. Minha vida vai ser um mar de rosas, vai ser uma maravilha, porque eu vou estar com Deus, e Deus aonde Ele está,
você aceitar Jesus na sua vida, não vai ter problema nenhum mais. Não tem lugar nenhum nessa Bíblia que fala que se você andar com Jesus, você não vai ter mais aflição, você não vai ter mais angústia. Não tem lugar nenhum nessa Bíblia que fala isso. Mas aqui fala o seguinte: no mundo você não tem aflição, mas tenham de bom ânimo, fiquem animados, fiquem felizes. Sabe por quê? Porque as aflições vão vir, mas assim como eu, Jesus, venci o mundo, vocês também vão vencer. Porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele prometeu estar conosco. Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele não vai nos deixar abandonados. Ele vai nos conduzir por passos verdejantes e por águas tranquilas, para chegarmos lá no final e recebermos a recompensa daquilo que nós estamos buscando todos os dias. A misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, que se não fosse pela misericórdia de Deus, muito provavelmente eu nem estaria mais, eu nem aqui estaria. Eu não sei você, como que foi sua vida lá atrás, quem você viveu no passado, mas eu era terrível. Se eu tivesse continuado naquele mesmo ritmo que eu estava lavando aquela toalha que eu vinha trazendo na minha juventude, lá da minha adolescência, eu já tinha ido embora desse mundo há muito tempo. Mas Deus olhou lá do céu, através da sua infinita misericórdia, e Ele me escolheu desde que eu estava na corrente da minha vida. Ele já tinha algo preparado para mim. Ele já tinha um propósito preparado para mim. E assim como foi comigo, eu tenho certeza que também foi com você. Deus tem um propósito na sua vida. É por isso que você não é consumido. É por isso que você está ainda tendo a oportunidade de se render aos pés dele, porque Ele tem um propósito na sua vida. E essa Bíblia diz que nenhum de nós vai morrer enquanto esse propósito não se cumprir. Eu acredito nisso. Continuando, as suas compaixões não se esgotaram. Se você se arrepender dos seus caminhos maus, daquilo que você faz que é mal, com o coração voltado para Deus, Ele é misericordioso infinitamente. A sua misericórdia nunca vai esgotar. Isso não te dá um habeas corpus para você fazer as coisas erradas e depois ir lá e pedir perdão e amanhã você voltar a fazer de novo. Não é isso. A Bíblia diz que quando nós pedimos perdão ao Senhor, com o nosso coração verdadeiro, com o nosso coração contrito, Ele perdoa os nossos pecados e lança os nossos pecados lá no mar do esquecimento. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vai lá, mergulha e tira o nosso pecado lá de dentro. Deus lança lá para ficar lá e nem nunca mais se lembrar. Mas aí nós, porque somos teimosos e pendemos para o pecado, quando nós damos vazão para a nossa carne, deixando a nossa carne agir mais forte que o nosso espírito, a gente mergulha lá no mar do esquecimento e busca lá as coisas. Por isso que às vezes acontece de coisas lá do passado, você não está nem lembrando, aí de repente vem aquilo na sua mente. Sabe por quê? Porque você foi lá resgatar. E o diabo usa isso para poder te acusar. Mas você não falou, não foi lá e não pediu perdão para Deus, e ele falou que ele perdoou, e ele esqueceu e parou de ter aquelas atitudes, fazer aquilo que você fazia. Ao você fazer ele de novo, vira objeto de acusação do diabo contra nós. Portanto, quando você se arrepender dos seus maus caminhos, daquilo que você tem feito que desagrada a Deus, faça isso com o seu coração sincero e nunca mais tente
cometer o mesmo erro. A misericórdia de Deus é infinita, mas a justiça dele também. Tudo que eu faço vai gerar uma consequência. Deus vai me perdoar, vai, mas a consequência eu vou ter que arcar. Porque a consequência dos meus atos cabe a mim. Deus perdoa os meus pecados, perdoa. Deus perdoa os meus falhas, perdoa. Mas a consequência do meu pecado, da minha falha, não. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque tem muitas pessoas que vivem em pecado, vivem errando, vivem fazendo a coisa torta. Ah não, e fala, não, amanhã eu acordo de manhã, toco o meu joelho, peço perdão ao Senhor, e aí está tudo bem, eu começo um novo dia zerado. Mas quem garante para você que você vai levantar amanhã? Quem te garante que você vai ter a oportunidade de fazer isso amanhã? A Bíblia chama, sabe de quem? As pessoas que pensam desse jeito? De loucos. De loucos. Loucos. Essa noite perderão a sua alma. Louco. É isso que a Bíblia fala. Porque a pessoa que acha que vai ter sempre uma oportunidade amanhã ou depois de fazer isso, ele só pode ser louco. Porque Deus está te dando a oportunidade agora de você mudar de vida. Não é para amanhã, não é para daqui uma hora, para daqui 2 horas, é agora. Mas você tem que tomar a atitude de mudar de vida mesmo. A misericórdia dele é infinita, a misericórdia dele é maravilhosa, mas a minha mudança de atitude faz com que a misericórdia de Deus me alcance ainda mais. Enquanto mais eu estiver próximo de Deus, enquanto menos eu errar, maior será a misericórdia de Deus comigo, porque Ele está vendo o meu esforço para não cometer aquilo que eu não devo fazer. Continuemos. Suas compaixões não se esgotaram, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós cantamos aqui também: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Quando a Bíblia fala que o nosso choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, não quer dizer que nós vamos passar a noite toda chorando, lamentando, sofrendo, e de manhã nós vamos acordar e não está tudo bem. Não é isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: que o período do seu choro, o período da sua tristeza, o período da sua angústia, o período que você passa, ele tem limite. Ele não é eterno, ele vai durar durante um período, mas quando esse período acabar, a alegria do Senhor vai invadir a sua vida. A Bíblia usou a metáfora de o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas isso não quer dizer que você não possa ser feliz à noite. Ela só está dizendo que o seu choro vai durar durante um período, mas depois que esse período acabar, a alegria vai invadir a sua vida. A gente canta um monte de música e muitas vezes a gente não entende o que nós estamos cantando. Nós precisamos entender as letras daquilo que nós cantamos, porque elas foram inspiradas por Deus e elas falam ao nosso coração, elas trazem uma mensagem para nós. Bom é o Senhor, aliás, minha porção é o Senhor, diz a minha alma, por isso eu espero nele. A sua esperança tem e precisa estar em Deus. Você não tem que ficar esperando no pacote que o governo está anunciando que vai fazer. Você não tem que ficar esperando quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Você não tem que ficar esperando quem é o próximo governador do estado de Minas Gerais. Você não tem que ficar esperando o seu chefe
mas a vitória vai vir na sua mão. Se a sua confiança estiver em Deus, você vai passar por perrengue, vai, mas lá na frente você vai ver que a mão de Deus está te sustentando durante toda a sua trajetória. Mas precisa confiar nele, e confiar em Deus é deixar na mão dele e deixar ele fazer. Tem muita gente que quer confiar em Deus, mas quer fazer com a força do seu próprio braço. Não vai funcionar. Confiar em Deus é entregar na mão dele e falar: Senhor, eu estou entregando esse problema nas suas mãos, e eu vou fazer como está escrito na sua palavra. Eu vou deitar e vou descansar, porque o Senhor vai cuidar de mim enquanto eu durmo. É assim que funciona. A gente fala muito sobre fé, a gente fala muito sobre temor a Deus, mas quando a gente precisa exercitar isso, muitas vezes a gente falha. Se nós entendêssemos isso e vivêssemos isso na nossa vida seria totalmente diferente do que é. E não é porque é pastor, porque é diácono, porque é líder, não. Isso acontece com todos nós, porque nós somos seres humanos. E quando nós deixamos a nossa humanidade florescer, a gente erra. Por isso é que nós devemos entender que na nossa vida convém muito mais que ele cresça e que nós diminuamos. E quanto maior ele for e menor eu for, mais vai ser tranquilo a minha vida. Porque quando o problema vier na minha direção, ele não vai me enxergar, ele vai enxergar aquele que é maior do que eu e que está na minha frente me protegendo. Mas aí quando eu quero crescer demais, eu fico exposto. Quando eu quero ser alguém grande demais, poderoso demais, eu fico exposto. Você já viu isso? A pessoa, enquanto mais poder ela tem, enquanto mais ela é uma pessoa reconhecida, enquanto mais ela é uma pessoa famosa, mais as pessoas jogam pedra nela, mais as pessoas acusam ela, mais as pessoas falam dela. Você já viu isso? E quanto maior você quiser ser, mais problema você vai ter. Por isso é que a Bíblia fala que no reino dos céus o maior é o menor. Porque se você se esconder atrás da cruz, atrás de Jesus Cristo, nada vai te atingir. Convém que ele cresça e que eu diminua. O salmista entendeu isso, os profetas entenderam isso. E por isso que eles foram bem sucedidos na sua vida, no ministério, tudo que eles fizeram, tiveram as dificuldades sim, mas eles venceram e romperam. Porque a misericórdia de Deus é infinita, o amor de Deus é infinito, a fidelidade de Deus é infinita. Então deixa ele aparecer. Para que você quer aparecer? Para quê? Outra música que a gente canta, hoje eu estou falando sobre isso. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranjo com a sua glória. Viva isso. Viva isso. A glória de Deus precisa nos constranger. O que é isso? Quando nós sentimos, quando nós vemos a glória de Deus, nós temos que nos sentir menores ainda, porque a glória dele é capaz de encher esse lugar e não acontecer nada se ele não quiser que aconteça. E a glória dele tem enchido a sua vida, a glória dele tem alcançado a sua casa, a sua família. Por isso que você está aqui colocando ela no altar de Deus, só para confirmar a bênção e a glória que já tem acontecido dentro da sua casa. Não é só uma campanha, uma corrente que você vem aqui, traz uma carteira, recebe a unção e vai embora para sua casa e guarda ela lá dentro da gaveta. Não, isso no mundo espiritual tem um peso muito grande.
Pastor, mas na minha casa nem todo mundo é convertido. Lá tem pessoas que não são cristãs ainda. Mas por causa da sua oração e da sua fidelidade, Deus cobre a vida da sua família com as suas mãos poderosas. Você pode ter certeza disso, que a sua família muitas vezes não passa por alguma situação pior, porque existe alguém lá na sua casa que dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eu te apresento a minha casa, eu te apresento a minha família, eu te apresento, Senhor. Meu pai pregava aqui domingo e falou isso. Falou: olha, eu estou aqui hoje em cima desse altar pregando e estou de pé, porque lá atrás a minha mãe dobrava os joelhos e me apresentava ao Senhor e falava: Deus, liberta meu filho, alcance meu filho lá onde ele está. E depois veio a minha mãe, porque ele falava isso da minha avó, depois veio a minha mãe, até o dia que Deus ouviu o clamor de quem orava por ele e mudou a história da nossa família. Ah, mas Deus mudou a história porque é pastor. Para chegar a ser pastor tem um caminho muito longo para você ter corrido até chegar. Você já ouviu um pouco da história se você já está aqui na igreja há algum tempo. Mas para chegar até onde chegou, tem um caminho muito longo. Foi muito joelho dobrado, foi muita noite de choro, foi muita noite de vigília, foi muita oração para as coisas acontecerem. E talvez você começou sua caminhada tem pouco tempo e você já está querendo desistir porque Deus ainda não fez aquilo que você esperava ou espera que Ele faça, ou que Ele faça na sua vida e na vida da sua família. Querido, fique firme, porque a única pessoa que é capaz de resgatar a sua família desse mundo perdido que está lá fora é Deus. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Eu preguei aqui domingo e falei, o próprio Jesus disse isso ao discípulo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem ao Pai se não for através de mim. É só através de Jesus. Se você está ruim com Jesus, sem Ele é muito pior. Sem Ele é mais complicado ainda. As pessoas aí fora vão querer colocar na sua cabeça que, não, essa história de Jesus aí é balela, essa história de Jesus aí é conversa fiada. Jesus nada mais foi do que um homem que andou pela terra e fazendo milagre. Se não fosse por esse Jesus, o mundo já tinha acabado há muito tempo. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é que Deus deu uma nova oportunidade para a humanidade. E nessa oportunidade entramos eu e você. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, aí estava lascado de vez. Mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é que hoje eu e você temos a oportunidade de orar, pedir a Deus que abençoe a nossa casa, a nossa família, e que nós tenhamos a oportunidade lá na frente de olhar para o céu, erguer a nossa voz e falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você viu o testemunho da irmã Jara aqui? Isso foi com o filho, mas antes do filho foi com o marido. Foi mais difícil aí, né, Thaís? Se eu pegar e chamar cada um de vocês aqui, eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês
fruto de oração. Já contei esse testemunho aqui, quando nós acidentamos, o médico falou para a Adivete que ela tinha só 10% de esperança de voltar a andar. Quanto o senhor falou que tem, doutor? 10%. Deus não precisa mais do que isso. E hoje já está andando, pulando, tem que ficar puxando a orelha para ficar quieto. Meu pai, quando infartou, a médica me chamou lá. Eu cheguei, ela virou para mim e falou: olha, falei, doutor, me fala real, o que está acontecendo? Ela falou: seu pai está infartado. Nós já fizemos todos os procedimentos, nenhum procedimento resolveu. Ele continua infartado e de um grau de 10, de 0 a 10, o grau de infarto dele é 8. Nós vamos fazer o último procedimento aqui. Se não tiver jeito, nós não temos mais o que fazer. Falei, doutor. Aí eu preciso da autorização da família para fazer, doutor. Faça. Mas esse procedimento é muito invasivo, pode acontecer isso, aquilo. Ele pode ter paralisia de forma, ele pode ficar cego, ele pode não andar, ele pode fazer isso, porque o remédio é muito forte. Falei, doutor, eu faço. E aí, quando ela entrou com ele no bloco, sabe o que eu fiz? Entrei para dentro do carro e fui orar. E durante 1 hora, que foi o tempo que ela fez o procedimento, e nós estávamos aguardando, nós estamos orando. Oh Deus, está nas suas mãos. O Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida. Se o Senhor cumpriu já o propósito na vida dele, amém, nós aceitamos e recebemos. Mas o Senhor ainda tem um propósito na vida dele, reverte esse quadro. Eu vejo as pessoas dar testemunho, eu fico pensando, por que essas coisas não acontecem na minha vida, não acontecem na minha casa? Se você está pensando desse jeito, está aí a resposta que está acontecendo, está te faltando fé. Quem tem fé não usa sim. Quem tem fé acredita. Eu tomei uma posição depois que nós acidentamos, eu tomei uma posição com Deus o seguinte: Senhor, a partir de hoje eu não te pergunto mais por que é que as coisas acontecem, por que é que eu estou vivendo desse jeito, por que é que isso está acontecendo. Eu não pergunto mais. Sabe qual é a minha pergunta para Deus? Deus, para que é isso? Porque tem um propósito. E quando é que tem um propósito, esse propósito tem que cumprir. E quando esse propósito cumpre, para mim não interessa por que foi que passou, por que deixou de passar. O que interessa para mim é o que vai acontecer lá depois, lá na frente. Para quê? Para que o teu nome seja glorificado através dessa situação. Você vai subir aqui nesse altar, você vai apresentar a sua família aqui em cima. Quando você vier aqui subir nesse altar, não venha pensando: Senhor, eu estou apresentando, eu vou lá apresentar minha família, mas o Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, o Senhor vai lá, não vem aqui assim, pelo amor de Deus. Quando você subir essa escada aqui, você fala: Senhor, eu estou subindo nesse altar na autoridade do Espírito Santo de Deus e do poder de Cristo Jesus, e estou declarando
pastor, colocando Deus na parede, não. De jeito nenhum. Quem somos nós para colocar Deus na parede? Eu estou só te ensinando que você exercita a sua fé e Deus cumpre o propósito dele na sua vida, de acordo com a vontade dele. Se acontecer, ele é Deus. Se não acontecer, ele vai continuar sendo Deus. Então pega a sua cartela aqui só. Fique de pé.